Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor André. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios passados aí na aula anterior sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro exercício é da UNB e diz assim, ó: são grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, exceto... Muito bem, então ele está afirmando que todas são escalares, com exceção de uma. Então nós estamos procurando aquela que não é uma grandeza escalar, e sim uma grandeza vetorial. Só relembrando, grandeza escalar é aquela que é perfeitamente definida quando a gente coloca apenas um número, né? Apenas a unidade. Então colocou o número e a unidade perfeitamente definido. Um exemplo, 12 ovos, né? Eu dei esse exemplo da uma dúzia de ovos. Né, ou então 10 reais, enfim, grandezas escalares. Grandezas vetoriais são aquelas que, além do número e da unidade, também carecem de características qualitativas, né, como a direção e o sentido. Então, precisa de três coisas para ser uma grandeza vetorial. Precisa de módulo, direção e sentido. Então, vamos procurar aqui nas alternativas qual é a alternativa que corresponde a grandeza vetorial. Primeiro, massa do átomo. Gente, a massa é uma grandeza escalar. Por que é uma grandeza escalar? Porque ela é perfeitamente descrita apenas por um número e pela sua unidade. Por exemplo, um átomo, né, ele colocou um átomo de hidrogênio, que é algo muito pequeno, né? Mas todo o corpo tem uma massa. Essa massa é dada em quilogramas. Né? Então, por exemplo, a minha massa é de cerca de 90 quilogramas. Eu estou um pouco pesadinho, né? Depois nós vamos diferenciar o que seria massa e peso, tá bom? Quando a gente entrar nas três leis de Newton. Mas massa é uma propriedade intrínseca da matéria. Se existe matéria, então ela deve existir massa. Tem que ter matéria. E essa medida é a medida padrão, né, que a gente compara com o nosso padrão, que é um cilindro de platina, né, um cilindro de platina e irídio, e a gente faz essa comparação com um quilograma, tudo bem? Então, a massa, como já foi dito na aula passada, é uma grandeza escalar, não é essa alternativa que a gente está procurando. Vamos à próxima. O intervalo de tempo. O tempo também é uma grandeza escalar, tá bom? Porque basta que eu diga a quantidade e a sua unidade. Então, por exemplo, 2 horas, né? 10 dias. Então, todo intervalo de tempo é uma grandeza escalar. Ela não carece que eu diga nem direção e nem sentido. Realmente não faz nenhum sentido eu falar que o tempo tem uma direção, né? Para frente, para trás, oeste, leste. Não faz nenhum. Isso não faz sentido para a nossa cabeça. Realmente ele é perfeitamente definido apenas pelo seu número, né? Pelo módulo e a sua unidade. Bom, peso. Essa daqui é o que vai deixar você em dúvida, porque peso é uma força, né? E você deve pensar, mas todo peso não é para baixo? Né? Por que eu tenho que indicar para onde que é o peso? Então vamos lá. O peso é uma grandeza vetorial. Ela carece não apenas do seu módulo, para dizer o número, né, a sua intensidade, mas também da direção e o sentido. Você deve obrigatoriamente direcionar aonde está sendo atuado o peso. Por mais que você acredite que seja apenas para baixo, não é bem assim não. Olha nesse exemplo aqui. Se eu tenho, né, o nosso mundo aqui, né, e aí uma pessoa aqui no Brasil, por exemplo, né, essa pessoa, o peso dela apontaria para baixo, correto? Então está aí apontando para baixo. Mas uma pessoa do outro lado do planeta, né, a força-peso dela apontaria para o centro da Terra, certo? Mas exatamente no sentido oposto. Então aqui veja que eu tenho que indicar qual que é a minha direção, nesse caso aqui vertical, e qual que é o sentido. No caso da menininha de cima, o sentido da força-peso é de cima para baixo, e no caso da menininha de baixo, o sentido vai ser de baixo para cima. Eu poderia pegar outros casos, né? Por exemplo, esse daqui a direção é na horizontal e o seu sentido da direita para a esquerda. E qualquer outro, por exemplo, esse daqui seria na diagonal, né? E o seu sentido seria do superior esquerdo para o inferior direito. Enfim, quando eu falo de peso, eu sou obrigado a dizer não apenas a sua intensidade, não apenas o seu módulo, mas também a sua direção e o seu sentido. Então, peso é a nossa grandeza vetorial.
vetorial, até mesmo que dá para representar ela com setas, né, com os nossos queridos vetores. Já encontramos aqui, já matamos a questão, mas só para desencargo de consciência, densidade também é uma grandeza escalar, é um número, um valor assumido para cada um, inclusive tem uma tabela de densidades, né? E a resposta, nenhuma das alternativas não é cabível, porque a gente já encontrou aqui que é a letra C. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o próximo então. Esse exercício, gente, vai parecer um pouco repetitivo a nossa aula, tá? Mas a ideia aqui é realmente ficar fixando o conteúdo que foi visto, tá bom? Nessa questão fala assim, ó, quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza, dentre as alternativas, uma grandeza escalar, algébrica, linear, vetorial ou nenhuma das alternativas. Bom, nós só aprendemos duas até agora, né, que é a escalar e a vetorial, mas antes de mais nada a gente tem que definir o que é grandeza. Então, relembrando a nossa aula passada, grandeza, o que seria? Na física, né, a grandeza é definida como aquilo que pode ser medido. Lembra disso aqui? Medido, e eu posso apresentar características tanto qualitativas quanto quantitativas. Isso é o que define uma grandeza. Tá bom? E a gente classificou ela de duas maneiras, escalar e vetorial. A diferença entre as duas é que a escalar me diz apenas a quantidade, né? O valor, o módulo. Tudo bem? E vetorial, além do valor, eu tenho que dizer também a direção e o sentido. Muito bem, agora olhando para o exercício, o que ele deu aqui para a gente? O enunciado do exercício, ele nos dá várias informações. A primeira dela é a quantidade, né? O valor. Então, até aqui eu posso definir como sendo uma grandeza a velocidade, né? Como sendo uma grandeza ou uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. Mas ele continua dando informações. Aqui, ó, está na horizontal, beleza? Horizontal, tudo que é ao, é direcional, a gente lembra de direção, então ele está falando de direção na horizontal. E o sentido é da esquerda para a direita. Eita, gente, agora que eu vi, ó, aqui está invertido, ó. Está invertido, viu? Direção é horizontal e sentido é da esquerda para a direita. Tudo bem? Não liga para isso aqui não, que foi vacilo do professor na hora que escreveu esse trem aqui. Tá? Mas vamos lá. Sabendo desse conceito, então nós temos que a velocidade, quando eu digo que um carro tem uma velocidade de 20 metros por segundo, né? Eu preciso dizer para onde que ele está indo, né? Não sei, vai passar por cima de mim? Não vai? Né? Então está aqui, está carecendo de informações que ele deu, é horizontal e para a direita. Logo, fácil demais, não é? Bom, vamos à próxima. Bom, vamos lá. O FAO, considere as grandezas físicas abaixo e assinale aquela cuja grandeza é grandeza escalar. Então ele está afirmando que todas elas são vetoriais, mas a gente tem que assinalar aquela que é escalar. Então vamos lá. Velocidade. Velocidade é uma grandeza escalar? Pessoal, relembrando de novo, para ser uma grandeza escalar, basta que eu tenha o módulo. Já uma grandeza vetorial, eu preciso do módulo, da direção e do sentido. Vimos no exercício anterior que velocidade carece não apenas do módulo, mas também da direção e do sentido, tá bom? Para a gente poder dar a orientação do movimento. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Item 2, fala temperatura. Vamos lá, temperatura. Quando você fala temperatura de algum corpo ou do seu corpo, por exemplo, você tem que dizer para onde está essa temperatura? Em qual é a direção que se dá essa temperatura? Qual o sentido dela? Não, claro que não. A temperatura ela é perfeitamente descrita apenas pelo seu módulo. Então, essa daqui é uma grandeza escalar. Já vamos assinalar aqui, porque ele pediu para a gente assinalar a grandeza escalar. Vamos ver as próximas. Quantidade de movimento, a gente ainda vai estudar isso aqui no primeiro ano, tá? Já te adianto, isso daqui é uma grandeza vetorial, porque se fala de movimento, você tem que indicar para onde que ele está indo. Tudo bem? Não é difícil da gente pensar nisso aqui não. Então, outra grandeza vetorial, deslocamento também é uma grandeza vetorial. Eu tenho que dizer para onde o corpo se desloca. Então, se um barco está no meio do oceano, vamos desenhar aqui o nosso oceano e o nosso barquinho no meio do oceano. Está aqui, ó, representado como se fosse um ponto material. Digamos que a gente está muito afastado, né? É uma visão de um satélite bem distante. E eu falo, esse barco andou 1 milha náutica. Então, para onde será que ele foi?
Ele foi para baixo, para o lado, né? Foi para cima, você tem que dar indicações desse deslocamento. Então está faltando dizer também a sua direção e o seu sentido. Então deslocamento também é uma grandeza vetorial, tá bom? E força, a gente viu no primeiro exercício, força também ele é vetorial, porque não interessa, eu não posso dizer apenas que a pessoa está fazendo uma força de 10 newtons, né? Eu tenho que dizer para onde que é essa força. Por exemplo, se eu tenho, vou desenhar aqui uma pessoinha empurrando um caixote. Então tem uma pessoinha lá que está empurrando um caixote. Ele está fazendo uma força. Se eu disser que ele só está fazendo uma força, não significa que ele está empurrando o caixote para frente. Tá? Ele poderia estar puxando o caixote, ou então ele fazendo uma força, poderia ser para baixo que ele está fazendo essa força. Então eu tenho que indicar qual é a direção e qual o sentido. Se é na vertical a direção, se a direção é na horizontal, ou o sentido, se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tá bom? Então força também é uma grandeza vetorial. Então nós já vimos velocidade vetorial, quantidade de movimento. Falou de movimento vetorial, a única que nós temos aqui escalar é temperatura, aquela definida exclusivamente pelo seu módulo. Tá bom? Vamos para o próximo. Vou andar um pouquinho mais rapidinho agora. Fala assim, ó, das grandezas citadas nas opções a seguir, assinale aquela que é de natureza vetorial. Então agora é o contrário. Eu vou assinalar aquela que é um vetor. Ou seja, módulo, direção e sentido. Pressão. Faz sentido eu dizer a direção da pressão? Quando o seu pai, enfim, seus conhecidos ou você mesmo calibra o pneu do carro, né, que você coloca pressão, ou encheu o pneu da bicicleta que coloca pressão, essa pressão faz sentido dizer para onde que ela atua? Não faz sentido. Então, eu não preciso indicar direção e sentido de pressão, apenas o seu valor, né? 14 libras, 12 libras e por aí vai. Então, essa é uma grandeza escalar. Força eletromotriz, cuidado, cuidado. Você tem que saber o que é força eletromotriz. Ele te induz ao erro porque força é uma grandeza vetorial. Mas quando a gente trata essas duas palavrinhas juntas, força eletromotriz, isso daqui está ligado a um conteúdo que nós vamos estudar no terceiro ano, tá bom? Que trata de geradores. É como se fosse a potência do gerador, o tanto que ele precisa para gerar um movimento. Tá bom? Então, é um número escalar, isso aqui é um número definido, como se fosse a potência aí do seu aspirador de pó, né? 1.200 watts. Você não precisa dizer para onde que atua esses 1.200 watts, né? Em qual direção e qual sentido, né? Você apenas indica a potência do seu, no caso, aqui seria de um gerador, tá bom? Corrente elétrica. Corrente elétrica, você não precisa, corrente elétrica você também é apenas um dado, né? Você não precisa dizer para onde que atua a corrente elétrica, você apenas diz, né, a sua intensidade. Então 2 amperes, 3 amperes, isso aqui também a gente vai ver no terceiro ano, tá bom? Trabalho também é uma grandeza escalar, tá bom? Também é uma grandeza escalar, basta que você indique um valor, tá bom? E a única que sobra aí é campo elétrico. Tudo bem, nessa daqui eu sei que eu apelei um pouquinho porque você tinha que ter mais conhecimentos a respeito. Na verdade, eu pedi essa questão para que você desse uma pesquisada a respeito disso daqui, tá bom? E se internalizasse mais isso daqui. É interessante que você realmente pesquise nas questões, tá bom? Vamos à próxima então. Essa daqui, sem dúvida, é a questão mais divertida aqui da lista. Fala assim, ó, observe a figura a seguir e determine quais os vetores que têm a mesma direção vertical. Ora, colega, ele já te deu a dica, a direção tem que ser tudo que termina em AL, não é assim? Aqui, ó, aqui embaixo aqui já coloquei para você, ó, direção é tudo que termina em AL, então é horizontal, vertical e diagonal. Ele quer exatamente a direção na vertical. Então vamos olhar aqueles que estão na vertical. Quem seria aqui, ó? Aqueles que têm a mesma direção vertical. O A está na vertical. Quem mais? O E também está na vertical e o F também está na vertical. Então, quais são os vetores que têm a mesma direção vertical? A, E, F. Vamos à próxima. Tem o mesmo sentido norte. Norte, galera, norte é para cima, né? A gente tem que relembrar da rosa dos ventos. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui uma rosa dos ventos. Tá bem feia, mas aqui, ó, norte, sul, leste,
oeste. Então tem que relembrar da rosa dos ventos aí que a gente aprendeu lá em geografia. Tá bom? Isso aqui acho que foi na quarta, quinta série que você aprendeu esse negócio aqui. Estamos colocando em prática agora. Então, ele quer aquele que tem o mesmo sentido norte, ou seja, que aponta para cima. Vamos lá. O A aponta para cima. Quem mais? O F. Está aqui o A e o F no sentido norte. Mais rápido agora. Tem a mesma intensidade. Módulo, galera. Módulo é o tamanho do vetor. Então, vamos ver aqui se tem a mesma intensidade. Olha aqui, ó. O A tem 2, não tem? 2 quadradinhos? E o B tem quantos? 2 também, o E 2, o F 2, então tá aqui, ó, A, B, E, F, ambos têm o mesmo módulo, né? Outra, são iguais na vertical, aqueles são iguais na vertical, eu consigo ver que o A tem o mesmo módulo do que o F, a mesma direção do que o F e também o mesmo sentido do que o F, então A e F eu posso afirmar que eles estão na vertical, eles são iguais. Próximo, tem o mesmo sentido nordeste. Nordeste, sentido, nordeste está entre o norte e o leste, então está na diagonal para a direita. Então ele quer saber aqueles que têm mesmo sentido. Dá uma olhada aqui, ó. C e D são os únicos que apontam para nordeste, né? São os únicos que apontam para nordeste, tem o mesmo sentido, C e D, beleza. Próximo, tem a mesma direção horizontal. Horizontal, então, deitado, né, tem que lembrar do Belo Horizonte, né, que é no horizonte, ele é na horizontal. Então, tá aqui, o B está na horizontal. Quem mais está na horizontal? O G também está na horizontal. Ó. São os únicos que estão deitados aqui, né? B e G. Vamos lá, para a próxima. Tem a mesma direção diagonal. Ué, a gente já respondeu, era os dois que estão na diagonal. Direção diagonal, direcional, C e D novamente. Beleza. E aqueles que são iguais na diagonal. Olha que maravilha, mais uma dica. Eles são iguais porque eles têm o mesmo módulo, né, o mesmo tamanho, a mesma direção, diagonal, diagonal, e o mesmo sentido, né, do sudoeste para o nordeste. Muito bem, C e D novamente. Essa foi divertida e foi fácil demais, né, galera? Vamos para o próximo. Chegamos à nossa última questão da UFMG. Diz assim, ó, uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso. Sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte, dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste, virando a seguir novamente à esquerda e andando mais 2 quarteirões para o sul, sabendo que cada quarteirão mede 100 metros, o deslocamento da pessoa ele quer que você determine o deslocamento. Gente, para ajudar nessa questão aqui, primeira coisa, eu vou fazer um desenho. Então tá aqui meu desenho, beleza? E aqui ele está indicando exatamente o que essa pessoa faz. Eu desenho aqui alguns quadradinhos representando os quarteirões, em que cada um, ele disse, mede 100 metros. Então vamos lá. A primeira, vamos lá, a pessoa anda 2 quarteirões para o norte, 2 quarteirões para o norte, então ele está aqui, ele subiu, né? Desenhei esse vetor aqui do deslocamento 1, beleza? Ele foi para o norte. Depois ele dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste, 2 quarteirões para o oeste. Desenhei aqui meu vetor, 2 quarteirões para o oeste, é o deslocamento 2. Muito bem, virando a seguir novamente à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o sul. Então tá aqui, virou para a esquerda novamente, 2 quarteirões para o sul. A pergunta que ele quer, o deslocamento. Cuidado, muito cuidado, porque essa questão é uma questão pegadinha, tá bom? Tem que ficar ligado nisso aqui, ó, deslocamento. Você tem que entender o que ele quer. É claro que a dica já ficou clara aqui, né, no quadro, né? Mas deslocamento, pessoal, deslocamento sempre vai ser a diferença entre o final, a posição final menos a posição inicial. Cuidado com essa palavrinha deslocamento, que na aula de movimento retilíneo uniformemente variado eu coloquei esse quadro aqui, eu não sei se vocês lembram, né? Interpretação. Às vezes o exercício vai falar deslocamento, às vezes ele vai falar espaço percorrido, às vezes trajetória, distância, trajeto, distância percorrida e percurso. Você tem que saber exatamente do que ele está falando, exatamente daquilo que ele está falando, tá bom? Aqui, por exemplo, né, eu já tinha colocado esse slide e tinha explicado, vou explicar novamente. Esse é um caso que ele quer o deslocamento escalar
de um carro que partiu de Porto Ferreira, viajou para Campinas e depois foi até Ribeirão Preto. Então ele estava aqui, ó, em Porto Ferreira, ele foi lá para Campinas, e depois ele voltou lá para Ribeirão Preto. Gente, o que que ele quer? Se ele quer o deslocamento, é final menos inicial. Final menos inicial é de 309 até 227, e que dá 82 km. Sempre que ele pedir deslocamento, vai ser isso. Deslocamento é isso. Agora ele pediu aqui, ó, a distância percorrida por esse carro. Aí tu fica, opa, distância percorrida. Ele quer o percurso, o tanto que ele andou lá na sua trajetória. Aí vai ser diferente, porque ele foi lá para trás, para depois ir lá para frente. Então eu vou somar essas distâncias, porque eu estou interessado agora no percurso, né? No primeiro aqui, ó, de 222 para 95, ele andou 132 km. E voltando de Campinas para Ribeirão Preto, ele andou 214 km. Lógico, somando os dois, ele andou um total de 346 km. Então, voltando para o nosso exercício de origem, você tem que tomar cuidado exatamente com o que ele quer, tá bom? Exatamente com o que ele quer. Aqui ele disse deslocamento da pessoa. Ele não disse espaço percorrido. Ele não disse a distância percorrida, ou o percurso, ou a trajetória. Ele quer exclusivamente e simplesmente o deslocamento. E deslocamento é o ΔS, é o final menos o inicial. Então, ele sai daqui, né? Dá uma volta mirabolante. Não interessa para onde ele vai, mas ele chegou no outro ponto. Você quer o deslocamento, vai ser de onde ele saiu para onde ele chegou. De onde ele saiu para onde ele chegou é uma linha reta, né? Se ele quisesse a distância, sabendo a distância, é uma linha reta entre dois pontos. Agora, cuidado, ele poderia ter pedido distância percorrida, como foi nesse caso aqui, né? Distância percorrida, já não é uma linha reta entre dois pontos, ele quer o percurso. Então veja como é que uma palavrinha muda tudo, não é verdade? Então, de novo, sempre que aparecer deslocamento, você tem que ficar atento ao que exatamente o que ele quer, tá bom? Exatamente o que ele quer. Ele falou deslocamento, então, final menos inicial. E já fica a dica para a nossa AI, tá bom? A nossa avaliação integrada, que cai uma questão bem parecida com essa, não é de vetores, tá bom? Mas ele fala exatamente desse ΔS aqui, que a gente estudou lá, espaço percorrido, tá? Então você tem que ficar com essa dica na cabeça. O desenvolvimento é igual, o desenvolvimento é o mesmo, tá bom? Aquele é um adianto para essa aula de vetores, tá? Porque aqui eu posso representar essa distância, né, esse deslocamento, como sendo um vetor, tá bom? Como é que é esse vetor? Ora, ele saiu da direita e foi para a esquerda. O seu módulo, aqui no caso foi de 2 quarteirões, então 200 metros, tá bom? Então tá aí, ele foi 200 metros para a esquerda, esse foi o seu deslocamento, pensando no final menos o inicial, Então tá aí, observando a figura, podemos concluir que a distância entre a posição final e a posição inicial foi de apenas 2 quarteirões, ou seja, 2 vezes 100, que dá 200 metros. 200 metros para onde? A partir da origem. 200 metros para a esquerda, para o oeste. Então, do leste para o oeste, você vai marcar aí a opção, é a letra B, não é isso? Isso mesmo, letra B, 200 metros para o oeste. Senhoras e senhores, muito facinho, tá bom? Se lembra disso aqui, por favor, tá? A interpretação é muito importante. Essa é a única pegadinha que tem nessa base. Vai cair para vocês numa aí, 2 questõezinhas dessa, eu sei porque eu estava lá. Então tome cuidado com a interpretação, tá? Não só na nossa prova, mas em todas as provas. Isso daqui é fundamental, isso aqui é estratégia para você sair bem, tá bom? Então, senhoras e senhores, muito obrigado e até a próxima aula.